Vamos então dar início a mais este momento OEB, pedindo desculpa porque o professor Manolo está ausente, fazendo a entrevista de um dos nossos nobres economistas que estarão conosco no almoço da Ordem dos Economistas, né, na próxima sexta-feira, que é o Paulo Rabelo de Castro, e ele avisou que provavelmente chegaria um pouco mais tarde por conta que, quando está se entrevistando alguém, geralmente a gente pede o controle da plenitude do tempo, não é? Mas vamos, então, continuar o nosso encontro, agradecendo a gentileza da presença de todos. Esta é uma parceria que a Ordem dos Economistas tem com a FIA, com o Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento, PROCET, e que nós agradecemos sempre essa demanda, essa presença maciça que temos tido nesses nossos encontros. Este encontro de hoje será, então, teremos a honra e o prazer de receber o professor Barnabé. O professor Barnabé, Luiz Carlos Barnabé de Almeida, o professor renomado, economista ilustre, que eu terei a honra e o prazer de ler a síntese, digo a síntese, porque se for ler o currículo todo do professor Barnabé, nós não vamos ter palestra, vamos ficar uma hora lendo o currículo do professor Barnabé. 76 anos de currículo. O professor Barnabé é economista, né? Mestre em administração econômica, especialista em administração por objetivos em educação e meio ambiente. Professor também é jornalista, é pesquisador junto à Universidade de São Caetano do Sul, ao Instituto Atlântico e também na Universidade de Santa Cecília, tendo como linha de pesquisa do professor Barnabé teoria do crescimento econômico sustentável e inovação. Tudo atualíssimo, não é? O professor Barnabé é também professor universitário, obviamente, é escritor, diversos livros como autor e coautor, articulista e palestrante de temas econômicos. Membro e divulgador da Escola Austríaca, vice-presidente de Finanças da Ordem dos Economistas do Brasil, da qual também é diretor de Economia 4.0. É diretor fundador da Associação Lusófona de Economia, mentor e investidor em startup, CEO, fundador da Precep G5, Telemedicina e Telesaúde, também CEO, fundador da Allbank e Walkover, Gestão Financeira. Hoje, nesse momento OIB, que encerramos o primeiro semestre de 2022, o professor Barnabé nos brindará com um tema que domina muito e que nos trará conhecimentos e novos insights sobre bancos digitais, digitalizados sociais, tipos de fintechs e perspectivas econômicas do século XXI. Professor Barnabé, novamente agradecendo o senhor como nosso colega vice-presidente da Ordem dos Economistas, estamos em casa, o agradecimento é um agradecimento interno e interna corporis. Muito obrigado, professor Barnabé, sucesso e boa aula para o professor. O microfone e o controle está consigo. Obrigado. Então, eu vou pedir o apoio aí, vamos já direto para a apresentação. Eu só preciso de ajuda aí para ver se está aparecendo no quadro, porque eu não estou tendo a percepção. Já está aparecendo, Barnabé, já está. Já ficou? Tela Já toda? Tá ok? Tá ok, tranquilo, pode avançar. Ok, obrigado. Então, vamos lá. Essa parte aí eu vou pular porque você já falou mais do que está escrito, mas fica aí. Muito obrigado pela minha apresentação. Para que a gente fique todos, Almir e todos vocês que estão aqui participando, para que nós possamos ficar todos na mesma página, eu gostaria de pedir um tempinho para vocês refletirem comigo, onde nós estamos no processo da evolução humana, né? Partindo do pressupostos que a nossa origem foi há 200 mil anos atrás, em que nós passamos todo um processo e estamos nos primeiros 30 anos, 24 anos do século XXI, né? No século onde a economia é chamada de economia 4.0, do direito 4.0, da administração 4.0, que é a era do conhecimento, né? Que sucedeu à era anterior, que foi a era industrial. Então, nós, Homo sapiens, que saímos lá de 200 mil anos atrás, da era da economia 0.0, do direito 0.0, da administração 0.0, e que éramos caçador-coletador. Só há 12 mil anos atrás,
né, é que nós aprendemos a domesticar os vegetais, os animais, e nasce a economia 1.0, o direito 1.0, a administração 1.0, que é a era agrícola, né? Logo depois, bem em seguida, bem próximo, com o aumento da população mundial, nós vamos para uma nova era, que sucede à era agrícola, que é a era comercial, a era da especialização, da divisão do trabalho. Isso há 10 mil anos atrás, né? E agora, um dia desse que termina a era que nos que anterior, que era a era industrial, que durou 360 anos. Percebam que à medida que vai diminuindo, mudando as eras, o tempo vai diminuindo, né? E há 360 anos, há 30 anos atrás, nasce a era que nós estamos vivendo, que é a era do conhecimento, né? Schumpeter já dizia sobre essa era, Peter Drucker também, que nós viveríamos a era do conhecimento. E há 30 anos atrás, nasce a era que nós estamos, que recebeu o bastão da era industrial. Né? É a economia 4.0. É a era do conhecimento de todas as suas formas, que desempenha um papel crucial na inovação, né? Que está no âmago da base da economia, que explica tudo e que antigamente as teorias não explicavam. A inovação é um fenômeno muito mais complexo e sistêmico do que se imaginava. Mas para a gente resumir a inovação, é só dizer, para ficar marcado, inovação é o conhecimento que resulta em lucro. Não é o lucro do pecado, é o lucro do bem. É o lucro que é a métrica que mostra que o Homo sapiens conseguiu produzir muito mais bens econômicos, gastando menos recursos com maior rapidez, né? Essa é a métrica que mostra a eficiência da evolução do Homo sapiens na produção de bens econômicos, que nós vamos conseguir comprovar daqui a pouco essa verdade, né? O sistema econômico capitalista não é o melhor dos sistemas, mas é o que mais diminui a pobreza na história da humanidade, né? E aí tem alguns números que mostram isso. Em 1820, aproximadamente 95% da população de 1820 era de vida que vivia na pobreza, né? Hoje ainda é uma taxa alta, né? Mas ela é percentualmente muito menor do que de 1820, né? Em 2015, o Banco Mundial disse que a pobreza do mundo era de 10%, de 95 baixou para 10. Claro que a população mundial de 2015 era um pouco maior que a de 1820, mas mesmo assim diminuiu a porcentagem, imagine se em 2015 ainda a porcentagem fosse 95%. Certamente o Homo sapiens já não estaria mais no planeta. Desde 1990, o número de pobres diminuiu de 50% para 8,4% em 2020. Né? Entre 1990 a 2010, aí, há 14 anos atrás, a alfabetização mundial subiu de 64%, cerca de 84% da população mundial hoje tem alfabetização mínima. A pobreza diminuiu em 5 décadas mais do que os últimos 500 anos, né? E aí tem as fontes de todas as afirmações. Este número informado pelo Banco Central e foi elaborado pela professora Alessandra, junto com o professor Manolo e comigo, nós fizemos uma elaboração baseada nesses dados da movimentação do PIB mundial per capita. E nós vamos ver que em 1960 se você pegasse o PIB mundial, dividisse pela população mundial, que era 3 bilhões de pessoas, sobraria para cada pessoa US$ 446 por ano. E aí vocês vão ver o crescimento do PIB per capita mundial a partir de 2000. Já na mudança da era industrial, a era industrial aumentou muito o PIB per capita, mas só na era do conhecimento, essa multiplicação passa a ser muito grande. E esse último dado que nós temos do Banco Mundial, em 2017, em que a população era 7,5 bilhões de pessoas, hoje nós já estamos chegando a 8, mas em 2017,
o PIB mundial por pessoa saía de 1960 de US$ 440 por pessoa para US$ 10.714 por pessoa. Então, o que prova que o sistema capitalista, com todos os seus precalços, com todas as trapalhadas de outros sistemas que ocorreram no passado, ele ainda consegue eliminar a pobreza. Eu queria aproveitar aqui rapidamente o tema para mostrar para todos nós economistas que sabemos isso, e lembrar a todos os outros que não são, que talvez estejam participando, que a economia trabalha com dois fluxos importantíssimos, e que é muito importante saber a diferença entre eles. O fluxo real é por onde passam as mercadorias e tudo aquilo que produz essas mercadorias. É chamado de fluxo real na economia. E o fluxo monetário é por onde passa todo a moeda que metrifica a quantidade dessas mercadorias, o preço dessas mercadorias, o preço de produção dessas mercadorias, que é metrificado pelo fluxo monetário. No Brasil, nós temos uma característica interessante. Como o fluxo monetário, a moeda, sempre teve um rendimento de juros acima da normalidade, muitos dos nossos colegas economistas se especializaram no fluxo monetário. E o resultado é que muitos deles, depois que se aposentam, viram banqueiros. Aí nós temos vários exemplos, passando, evidentemente, todos aqueles que passam pelo Banco Central acabam se transformando em grandes banqueiros. Mas temos escassez de economistas que sabem e tentam procurar contribuir com o crescimento do fluxo real. Então, aí tem aí toda a explicação que eu acabei de falando, e através, talvez, desse quadro, a gente consegue mostrar mais a diferença do fluxo monetário e do fluxo real, considerando dois agentes econômicos. Nós sabemos que toda a economia é formado basicamente por 5 agentes econômicos, né? Aí eu estou mostrando só dois. As unidades familiares, talvez a mais importante de todos os agentes econômicos, e as unidades produtivas. A característica do capitalismo que difere do socialismo é que todos os recursos que produzem os bens econômicos são de propriedade das famílias. No socialismo, é de propriedade do Estado. Sendo de propriedade das famílias, elas vendem esses recursos para aquele agente econômico que precisa desses recursos para combinar, para misturar e transformar em bens econômicos para atender às necessidades das famílias. Então, esse fluxo que sai os recursos produtivos das famílias, o capital, a capacidade empresarial, o trabalho, é comprado pelas empresas, então é vendido, a oferta é venda, demanda em economia é compra, né? Vende às famílias, compra as empresas utilizam todos esses recursos, combinam e distribuem, transformando em bens econômicos, que vai vender no mercado de bens econômicos para as famílias, fazendo a oferta, fazendo a venda, e as famílias, na busca de atender suas necessidades, fazer a compra. Esse fluxo é chamado de fluxo real. É real porque é verdade que existe no mundo real os recursos produtivos, a terra, o trabalho, o conhecimento, hoje considerado o recurso produtivo, principalmente o capital humano, né? Eu não gosto de usar o homem como recurso humano, mas como capital humano, porque o homem é muito mais do que uma peça, né? E esses recursos são vendidos para as empresas, elas transformam e vão vender no mercado. Quando a empresa compra o recurso das famílias, faz o pagamento que são as despesas das empresas e paga para as famílias o seu lucro daqueles empreendedores que criaram. Então, esse dispêndio vai dar origem à renda, né? Todo mundo fala de renda, tem que melhorar a distribuição de renda e não sabe de onde ela vem. Ela vem das unidades de produção, quando elas compram das famílias os seus fatores de produção, dando origem à renda, e com essa renda as famílias vão poder ter recurso, moeda, para pagar os bens econômicos, dando origem ao custo, o consumo das empresas, das famílias, e vai dar origem à receita das empresas. Esse fluxo monetário nós podemos mostrar também, incluindo mais um agente, que é as empresas do exterior. Então, nós teremos esse fluxo, onde o fluxo real
os recursos produtivos saem para as empresas nacionais e saem para as empresas do exterior, quando as famílias brasileiras vão trabalhar. Hoje nós temos muitos brasileirinhos produzindo nas unidades produtivas do exterior, produzindo PIB lá, não é? E quando as empresas brasileiras compram do exterior, né? Ou vende para o exterior, representando as importações e as exportações. E claro que a métrica desse movimento real é o movimento inverso, né? Porque é perceptível nesse movimento que o movimento do fluxo monetário anda na direção inversa do fluxo real, né? Vai recursos e fatores de produção e vem moeda. Então, o fluxo monetário anda na contramão do fluxo real, tanto com dois agentes como com cinco agentes. Né? Agora vamos para o nosso tema, nós estamos demorando para entrar nele, né, Almir? Mas vamos falar sobre a diferença de bancos digitalizados, bancos digitais. E, Almir, quando você passou essa missão, é, passou rápido, porque é pouco conhecido os bancos sociais de desenvolvimento. Mas é uma coisa velha que hoje, que existe mais de 30 anos, que nasceu junto com o início da era do conhecimento, mas esses bancos sociais são de grande valia e devem mudar algumas políticas econômicas de muitos países. Pois bem, mas vamos lá. Vamos voltar para essa mudança da era industrial para a era digital. Os bancos começaram a usar tecnologia, né? Os bancos tradicionais começaram a usar tecnologia, as maquininhas, usar o cartão que se aproxima, e tudo isso esses bancos começaram a usar, e esses bancos são chamados de bancos digitalizados, porque eles digitalizaram uma grande porcentagem das suas atividades, né? O nosso exemplo, o mais tradicional, são os três maiores bancos privados: BNDES, Banco do Brasil, Caixa, as, os bancos, as cooperativas bancárias, que hoje são muitas, né? Esses são chamados de bancos digitalizados. E qual a diferença do banco digital? O banco digital, por sinal, o primeiro banco digital do Brasil, foi construído pelo ex-ministro Meirelles, que foi buscar no mercado os melhores profissionais, os diretores do Itaú, principalmente, que ele trouxe para um banco chamado Banco Original. O Banco Original é o primeiro banco digital do Brasil. E qual a diferença, professor, de banco digital e de banco digitalizado? É simples. A diferença é que os bancos digitais têm uma agência só, a 001. Né? E os bancos digitalizados estão procurando diminuir suas agências, mas ainda os seus CEOs têm mais cognição analógica do que digital. Só teve um banco que, de banco digitalizado, ele virou um banco digital, uma fintech, que é o Inter. O Inter era um banco igual ao Bradesco e tal. E aí, uma meninada nova, com cognição digital, assumiu o banco e conseguiu transformar. O Itaú, o Bradesco, ainda, os seus CEOs insistem, e é muito difícil sair da cognição analógica. Por isso que eles são digitalizados, correndo um risco muito grande de virarem Kodak. Né? Não vou perder o tempo, porque todo mundo conhece a história da Kodak, mas esses bancos poderão virar Kodak se eles não se digitalizarem. O exemplo notório dessa minha afirmação, né, que pode assustar alguns, é o Nubank, né, que era um banco que virou um banco digital, não era ainda, era uma fintech de cartão de débito e crédito, fundado por uma brasileira, parece que um chileno, e três montaram, e hoje o Nubank ultrapassou o maior banco privado brasileiro, que é o Itaú, né? Em valor e em movimento. Né? E continua distanciando numa velocidade muito rápida, e o Itaú se esforça muito para se transformar num banco digital, mas ainda as suas amarras das suas agências o mantêm digitalizado. Mas vamos falar um pouco mais e de forma agora nova para muitos. Eu tenho feito uma experiência na minha vida e pergunto para muitas pessoas: você sabe o que é uma moeda social? Você sabe o que é um banco social de desenvolvimento?
Eu não encontrei nenhuma pessoa na minha pesquisa de boca a boca que soubesse. Mas o que é isso, né? Existem isso no Brasil há mais de 30 anos, né? E que são, vejam só, eles são emissores de moeda. Esses bancos sociais, eles emitem moeda. Eles emprestam dinheiro, cobrando juros baixíssimos, porque eles não precisam comprar o dinheiro para vender, não é? Eles mesmos fazem o dinheiro. Existe isso, existem muitos exemplos. É uma jabuticaba brasileira? Não. É uma jabuticaba, nasceu no Canadá, na França tem banco social, na Alemanha, com todas aquelas leis rígidas, tem banco social que emite moeda, nos Estados Unidos, né? E aí eu cito, e na Itália. Aí eu cito exemplo de dois que existem, e esse material vai ficar à disposição de vocês, e vocês poderão depois fazer mais pesquisas, aqueles que se interessarem, porque às vezes muitos incrédulos poderão verificar. Eu costumo dizer para os meus alunos, para os meus queridos alunos, que tudo que eu falar e não tiver no Google, eu estou mentindo ou é fake, né? Mas então esses dados vão ficar para vocês, e aí tem a citação de um banco social esqueci de falar, no Reino Unido, né? Que é a base da segurança jurídica do mundo, o direito saxão, tem lá um banco social. E na Itália, Ética é o nome do banco social de lá. Aqui no Brasil tem mais de 106 bancos sociais. Quando eu comecei a pesquisar, tinha três. Eu fui continuar pesquisando por conta dessa nossa conversa de hoje e descobri que tem mais de 106 bancos. Tem uma associação de bancos sociais no Brasil. Um famoso é lá no Rio de Janeiro, os cariocas são ótimos, o Banco Social de Maricá, né? Olha aí, esse banco ele emite cheque, tem cheque, né? Tem moeda, é a moeda manual e agora eles já conseguiram evoluir. Eles passaram na frente do Drex, do Banco Central do Brasil, e já tem moeda digital, né? Mas o grande berço, e aí fica uma dica para quem quiser procurar e pesquisar os bancos sociais, é o Banco de Palmas. Esse Banco de Palmas, gente, é uma criação de um pescador de um bairro chamado Palmeiras, que fica em Fortaleza, no Ceará, que era um bairro pobre de pescadores que viviam em Parafita, que terminou, a comunidade se uniu e construiu construiu, fortaleceu, mas ela discutia entre ela, começou a conversar como que nós temos uma força de recuperar tudo. A região deles ficou tão arrasada como foi agora no Rio Grande do Sul. Eles reconstruíram com união. E eles perguntavam para ele, mas por que a gente, com toda essa força de reconstrução, continuamos pobres? E aí eles virou senso comum dizer que eles eram pobres porque não tinham dinheiro. E aí o seu Joaquim, que era um pescador jovem, falou: bom, então vamos criar. Se o problema é não ter dinheiro, vamos criar o nosso dinheiro. E aí nasce a primeira moeda social do Brasil, né? Lá em Fortaleza, lá, da cabeça de um pescador que não tinha compromisso nenhum com conhecimento acadêmico ou com leis no Brasil, né? Claro que ele foi perseguido, o Banco Central mandou fechar várias vezes, mas perdeu em todas as instâncias e hoje virou uma jurisprudência a criação de bancos sociais e de moedas sociais. E mais ainda, para comprovar a legalidade hoje dos bancos sociais, existe um projeto de lei no Congresso Nacional, já aprovado pela Câmara dos Deputados, um projeto de lei criando as moedas sociais e os bancos sociais. Pena que os deputados que fizeram essa lei não estudaram muito e confundiram moeda social com criptomoeda. Mas eles ainda vão estudar ou vão ter algumas aulas para aprender a diferença dela. É uma lei que já foi aprovada e já foi para o Senado para ser aprovado no Senado. O mais importante dessa lei, que está toda errada, mal escrita, é que ela reconhece que os bancos que já existem terão 5 anos para legalizar. Então, esse projeto de lei dá credibilidade jurídica, além da jurisprudência que o Banco de Palmas ganhou do Banco Central, dá credibilidade jurídica, porque, claro que quando essa lei for aprovada, errada ou certa, aí as comunidades não terão recursos para criar os bancos, aí só grandes
fortunas poderão criar, porque a burocracia nós estamos acostumados a ter dos governos que inviabiliza qualquer coisa com menor custo monetário. Mas fica aí a ideia. E vamos agora para o outro tema nosso, que é sobre as fintechs. Bom, eu acho que já é senso comum de saber que fintech é um termo em inglês que, que soma duas palavras, tecnologia com finanças, né? Do lado do fluxo financeiro que nós falamos no começo. As fintechs são jovens empresas que prestam serviços financeiros, tendo a tecnologia como seu maior diferencial, né? Só que não as pessoas levam ao engano que fintech é só o Nubank, que já é banco agora, as fintechs financeiras. Não, existem várias características e tipos de fintechs. Existem fintechs de pagamento, de investimento, fintechs de crédito, fintechs de seguro, fintechs de gestão financeira, que eu sou CEO de uma delas, que é o WO Bank, né? A fintech de blockchain e outros tipos de fintech de antecipação. Né? Os principais bancos do Brasil, como esses que estão citados aí, Bradesco, Caixa Econômica e Itaú, procuraram adotar fintechs e incluir suas fintechs nas suas atividades para diminuir o seu custo. Uma outra novidade que eu pergunto para as pessoas, né? Perguntei agora para a minha querida a Mônica, aí que está nos ajudando nesse trabalho da Ordem da FIA, se ela sabia que o WhatsApp podia fazer pagamento, né? Não é só cartão de débito e crédito ou cartão de débito de aproximação, mas o WhatsApp também é uma forma de pagamento e grátis, né? Eu tenho usado o WhatsApp para mandar dinheiro lá para os meus netos, lá em Maceió, meu filho que mora lá na Praia do Francês, e outros dois netos que moram em São Paulo, e eles me mandam também pelo WhatsApp dinheiro, né? Eles aprenderam a usar o WhatsApp. O WhatsApp é uma forma de pagamento e muito segura, tão segura quanto o Nubank. Eu, às vezes, escuto alguns técnicos, né, de TI até, dizendo: olha, eu não uso o WhatsApp porque eu acho que não é muito seguro, né? Eu me preocupo com isso porque, e o Nubank, né? E os outros? E o Bradesco? Todos. A segurança do WhatsApp é igual a qualquer outro, só que tem uma vantagem, não custa nada para você mandar o dinheiro. É verdade que o Pix hoje não custa, mas o WhatsApp é muito prático, é simpático. Você pode mandar o dinheiro junto com uma figurinha, com uma mensagem de amor, usando o WhatsApp, né? Para quem quiser começar a testar isso, fica aqui os dados, a fonte, mas é só ir lá no WhatsApp que ele ensina como usar o dinheiro dele, a forma de pagamento dele, né? Uma outra coisa que nasceu agora, na era do conhecimento, nesses 30 anos dessa nova era, são os bancos de varejo, né? Nós sabemos que existe, mas a gente não dava uma classificação que hoje os economistas mais modernos dão. Os bancos de varejo é um novo modelo de instituição, né? Empresas como Casa Bahia, Porto Frio, Riachuelo, Magazine Luiza já têm os seus bancos de varejo. E o iFood também criou um banco chamado Banco dos Restaurantes. Então, fica aqui, essa fonte é a fonte é, do João Borducci, diretor da WO, diretor da empresa que eu sou CEO. Eu só sou CEO porque eu sou mais velho, né? Mas o João Borducci tem um currículo maravilhoso. Ele foi o que participou tecnicamente, junto com o Meirelles, na criação do primeiro banco digital do Brasil. E hoje ele é diretor da empresa que eu tenho a honra de ser o CEO, né? E ele que lembrou disso, falou: professor, ninguém fala dos bancos de varejo, né? Claro que o João Borducci vem do mercado, ele trabalhou no Banco de Boston, no Itaú, né? E aí o Meirelles levou para o banco original. Essas duas leis eu gosto de mostrar porque o Bolsonaro, com todos os defeitos dele, ele criou, no período dele, as leis capitalistas mais modernas do mundo foram criadas no Brasil desde o tempo do Getúlio Vargas. Essas duas são lindas. Essa primeira lei, da empresa de crédito simples,
dá o direito para a avó da gente emprestar o dinheiro dela como banqueira, o açougueiro dela, para a cabeleireira dela, né? Que antes era uma operação ilegal, estava a Polícia Federal, hoje não. Hoje essa lei permite que a nossa tia, a nossa avó, que em vez de deixar o dinheiro lá na Caixa Econômica, que paga uma miséria de juros, né, de rentabilidade, que é uma vergonha ter dinheiro na poupança, você perde dinheiro, que perde para a inflação, ela pode ser uma banqueira daquela comunidade que ela mora, né, e emprestar o dinheirinho dela e certamente vai render um juros maior do que o da Caixa. E a coroa das leis do período Bolsonaro é a Inova Simples, que dá direito para investidores anjos colocarem seus dinheiros nas empresas que estão nascendo, sem se comprometer se essa empresa falir com seus bens particulares. Ele mesmo, como sócio, se a empresa crescer, ele participa desse crescimento. É essa lei que eu chamo de investidores anjos. Mas agora, vamos para o final da conversa. Eu acho que já estou deixando vocês cansados de tanta informação, mas peço mais 10 minutos de paciência para a gente chegar no final da nossa conversa de hoje, da nossa conversa com vocês, que me honra muito. Nós vamos falar das perspectivas econômicas do século XXI. Minha gente, esta foi a parte que mais deu trabalho para que eu fizesse essa apresentação, porque todo dia e que eu ia fazer, junto com nossos grupos de pesquisa, novas pesquisas, para ver o que está acontecendo no mundo e no Brasil, eu levava um susto porque uma coisa nova era divulgada, né? E aí eu trabalho, porque toda divulgação, né? Eu costumo dizer que nessa nova era, três coisas são fundamentais para sobreviver. A primeira é aprender a desaprender. Quem, nesse século XXI, não aprender a desaprender, está fora do século, é bom mudar para outro planeta. A outra coisa é aprender a fazer perguntas. Aprender a fazer perguntas, inclusive para a inteligência artificial, e ouvir a resposta, porque nós, gênero Homo sapiens ainda, a gente gosta de perguntar, mas sai e fecha o ouvido para ouvir a resposta. E a resposta é mais importante do que a pergunta. Mas saber fazer a pergunta certa. Se eu fizer a pergunta errada para a inteligência artificial, certamente ela vai responder errado. Mas nessa perspectiva econômica do século XXI, buscando o porquê o nosso grupo de cientistas acredita que o sucessor dos Estados Unidos será o Brasil e não a China, como muitos acreditam, nós estamos pesquisando quais os potenciais, quais as condições do Brasil, né? Porque muita gente, quando eu falo isso, fala: ah, mas com esse governo, com esses governos, eu falo: pois é, a economia privada que produz o PIB está crescendo numa velocidade muito maior que os governos. A iniciativa privada é muito maior. Com todos os governos que nós estamos vendo por aí acontecendo agora e antes, com todos esses governos, nós somos a oitava economia do mundo. Né? Imagina se tivesse governo e não desgoverno, e que o governo não fizesse nada. Nós seríamos já a segunda, ou já teria ultrapassado os Estados Unidos. Né? Mas vamos lá. A teoria do crescimento econômico, que faz parte da minha linha de pesquisa, para que serve uma teoria do crescimento econômico? Para explicar por que um país rico fica mais rico, o pobre mais pobre, o pobre fica rico e o rico fica pobre. É para isso que serve a teoria. Essa mágica do crescimento sustentável do PIB, né? E como que fica mais rico ou mais pobre? O que mede isso? Qual é a métrica? A métrica é o PIB, né? O PIB, quando uma doméstica vai, a diarista da sua casa vai lá limpar a sua casa, ela está fazendo o PIB. E quanto que vale esse PIB? Qual é a métrica? Quanto que ela produziu de PIB na sua casa aquele dia? É o valor que você paga para ela. Se você paga para ela R$ 200 de diária, ela produziu R$ 200 de PIB aquele dia. Isso é PIB, né? O real, o fluxo real, que é o trabalho dela, limpando a sua casa, e a medida é o fluxo monetário, o pagamento que vai mostrar o PIB.
os economistas e hoje outros grandes cientistas usam a aplicação da regra dos 70, que eu quero deixar para vocês, eu acho que a maioria sabe, mas é bom relembrar. A regra dos 70 mostra o seguinte: se uma empresa, um país, cresce 1% ao ano, você pega você pega 70, divide por um, você vai saber que esse país vai dobrar de PIB em 70 anos. Se um país crescer 1% ao ano, de 70 em 70 anos, usando essa regra dos 70, ele vai dobrar a renda. Se ele crescer 2%, 70 dividido por 2, de 35 em 35 anos, ele vai dobrar o PIB, ele vai dobrar a renda. Renda e PIB é a mesma coisa, né? Se o PIB por pessoa for 7% ao ano, crescer 7% ao ano, em 10 anos ele dobra o PIB per capita, a renda per capita por pessoa. Essa regrinha eu queria que vocês lembrassem dela, vai ficar à disposição depois, porque ela é fundamental para medir ah, o nosso raciocínio, o raciocínio de todos que quiserem. Até para medir de quanto em quanto tempo vai dobrar o salário que você ganha, sabendo quanto que ele cresce por ano. Mas voltando aqui à teoria, a nova teoria do crescimento econômico, a última teoria, foi desenvolvida por Paul Homer, da Universidade de Stanford, em 1980. Eu sei que muitas dessas informações ainda não tiveram tempo para chegar no Brasil, mas essa que mostra a teoria do crescimento econômico, ele foi, inclusive, Nobel em 2018, baseado nisso. Ele provou cientificamente que o conhecimento, além da terra, da tecnologia, é um outro fator e do capital humano, é um outro fator de mão de obra, né? Fator de produção de bens econômicos, né? E aí ele tem um conceito de PIB. PIB, lembra? É o número de bens econômicos metrificados, produzidos por uma empresa, por um país, por uma nação. Né? O PIB real por pessoa é o total do PIB dividido pelo número de pessoas que participaram daquele PIB. O PIB real per capita ou por pessoa é devido às escolhas que as pessoas fazem em busca do lucro. O lucro é outra métrica, como nós explicamos, uma métrica fundamental de aumentar a produção com menor custo, né? É a busca do lucro e o crescimento, e ele quebra um paradigma antigo, que todo mundo acreditava que o crescimento de uma nação, de um país, de uma empresa, tinha um limite. E ele prova que não. Considerando o conhecimento como um novo fator de produção, o crescimento aumenta de forma persistente, de forma infinita, né? E aí ele classifica isso como lucro real é o motor da mudança tecnológica. O lucro real é a busca da empresa de produzir um produto único. E quando só ele produz aquele produto, ele passa a ter um lucro superior ao lucro de sobrevivência. Esse lucro é chamado lucro real. E esse lucro real, para manter esse lucro real, quando esse produto passa a ser um produto usado por vários outros, passa a ser uma amostra já usada por todos, porque outros descobriram a tecnologia ou substituíram, ou venceu o royalty, essa empresa tem que buscar um novo produto, que é através de uma nova mudança tecnológica ou a descoberta de um novo produto que substitui o anterior. Então, o lucro real é motor das mudanças. Toda empresa sabe que aquilo que ela tem, isso, ela vende por um preço superior o que ela venderia, porque só ela tem, que vai dar origem à métrica do lucro real. Esse produto, num determinado tempo, ele perde a validade de ser único, né? Ele passa a ser um produto genérico. E aí, a empresa, para continuar tendo lucros, ela tem que buscar novos produtos ou novas produções. Isso são as mudanças tecnológicas. O conhecimento, que é um fator de produção como a terra, como a tecnologia, como o capital humano, ele tem uma característica que ele é ilimitado. Ele não sofre o que os economistas chamam de lei dos rendimentos decrescentes, né? A lei dos rendimentos decrescentes. O conhecimento não é sujeito a essa lei e, por mais que quanto mais você usa o conhecimento, mais ele aumenta, né? É um fator de produção que a sua utilização amplia o tamanho
né? O outro item importante de Rômulo é que as descobertas é um bem de capital público. Eu pus em vermelho porque eu quero deixar claro que, baseado nessa afirmação do Rômulo, a professora Alessandra Mardi e eu desenvolvemos um artigo científico concordando plenamente com o Romer quando ele diz que as descobertas são bem de capital público. O que significa, para nós economistas, bem público é quando todo mundo pode usar, ninguém é excluído da utilização. Tipo o www, né? O bem público é quando o uso por uma pessoa usa, outras podem usar ao mesmo tempo, né? O conhecimento, por exemplo, é um bem público. E baseado na teoria de Roma, que o conhecimento é o fator de produção, e o conhecimento, que é, da onde ele é gerado? Pelas universidades que fazem pesquisa e extensão e pelos institutos de pesquisa. Claro que os países desenvolvidos, que têm bastante universidades que fazem pesquisa e extensão, institutos de pesquisa, vão gerar mais conhecimento. Basicamente, com mais conhecimento, você terá mais inovação. Mas esse conhecimento, por ser um bem público, os países subdesenvolvidos também podem usar. E aí, no nosso artigo científico, a gente mostra e contradiz aí Rômulo, que diz que só os países desenvolvidos que vão crescer mais que os subdesenvolvidos. Nós afirmamos que os subdesenvolvidos abrem uma janela muito grande para serem desenvolvidos, sem precisarem passar por outros estágios anteriores que se acreditava nas teorias anteriores. Porque um conhecimento, como não tem uma universidade, um cientista do Brasil, que não gerou conhecimento, mas ele vai buscar esse conhecimento e tem a competência de gerá-lo em inovação. Nós temos visto isso sistematicamente pelas startups brasileiras. Portanto, inovação é a transformação do conhecimento em PIB. Isto não é só teoria, minha gente. Já tem prova no mundo real, na economia real, que um único bem disruptivo, pode tirar o país da base do PIB do mundo e levar para o topo. Qual é o exemplo? Da Dinamarca. Uma farmacêutica da Dinamarca, com dois produtos disruptivos, com dois, né? Um para diabetes e outro para obesidade, ela passou a atingir 100 bilhões de faturamento por ano e todo ano até 2030. O valor de mercado dessa farmacêutica, chamada Nordrix, é de 570 bilhões de dólares, maior que o PIB da Dinamarca, que é 420 bilhões de dólares. Veja só, essa empresa hoje tem um valor econômico superior ao da Dinamarca, né? Ao PIB da Dinamarca. E claro que ela contribui com o aumento do PIB da Dinamarca em 5% ao ano, só ela, com dois produtos, não é? Isso aí é a comprovação do que tudo que eu falei, é, que foi projetado pela revista Você SA, né? Para confirmar essa informação. A nova análise da teoria do crescimento econômico indica, então, que o Brasil vai para o primeiro mundo já, não é? Sempre foi um sonho, não, agora. Agora, em economia, entre 30 a 50 anos, 30 a 60 anos. Né? Vamos ver, então, a inovação como transformadora de conhecimento em PIB, o Brasil real. Né? Eu agora não quero falar no fluxo monetário do Brasil, eu quero falar no fluxo real da economia. Né? O Brasil real, a economia 4.0, o direito, a administração, o capitalismo 4.0, diferente do capitalismo industrial, porque nós estamos agora na era da cognição digital que substituiu a era analógica. Vamos conhecer esse Brasil juntos para ver se realmente esse grupo de cientistas que acreditam que o sucessor será o Brasil dos Estados Unidos é verdade ou não. Este é o Brasil que dá certo. Vejam só, esse caso é um case que deve ter vários outros que confirmam. Esse filho de cortador de cana virou médico. Quanto de PIB a mais ele passa a produzir para o Brasil em relação ao senhor pai dele, né? Casos desses tem vários no Brasil.
Essas novas gerações estão produzindo um PIB muito superior aos seus pais, né? Imagina o PIB de médico, né? Porque toda vez que o médico presta uma consulta, ele está gerando PIB, ele está atendendo uma necessidade humana, né? Que é remunerado pelo valor que as pessoas pagam das suas consultas. Esse é o monetário do real. Então, quanto que esse médico, filho de um cortador de cana, está produzindo de PIB para o Brasil, né? Este é o Brasil que dá certo. Aí tem os dados, tudo, para saber que essa não é uma informação fake. Outra coisa maravilhosa, né? Por que o Brasil será o próximo? A miscigenação traz para nosso povo brasileiro uma criatividade, uma persistência muito bonita, né? Aqui eu trago um exemplo verdadeiro de uma escola do primeiro ano de ensino médio, lá de Cascavel, no Ceará. Esses alunos criaram o semeador para aragem de terra de plantio. Na Suíça, uma grande indústria já tinha criado um, um semeador para aragem de terra igual a esse, claro, muito mais sofisticado que equipamento, mas essa meninada lá do Ceará, meninos do primeiro ano de ensino médio, criaram o robô brasileiro para fazer o mesmo serviço que esse francês. Isto é riqueza, isso é PIB, isso vai aumentar o PIB ainda na área da agricultura 4.0. Esse quadro eu adoro mostrar. Eu tirei de um outro grande amigo, que foi ministro da Agricultura do Brasil, e gosto e adoro mostrar. Porque agora, em 2026 para 27, 40% da comida do mundo, da alimentação do mundo, sairá do Brasil. Nós seremos a OPEP da alimentação. De toda a comida que for produzida no mundo e distribuída, 40% sai desse maravilhoso país. Não importa que governo está de plantão, se ele atrapalha ou não, a iniciativa privada, principalmente a agricultura, superou. Ela não depende mais de políticas de governo. Ela hoje é independente, né, dessas políticas. E a prova disso é que nós caminhamos para ser a OPEP da alimentação de verdade. Meu pai lá no passado já dizia que o Brasil seria o celeiro do mundo. E agora nós estamos vendo que isso está acontecendo, né? Mas não é só da agricultura. Essa retomada verde, o mercado de crédito de carbono que vai acontecer, agora não dá mais para segurar. E o grande beneficiário desse modelo mundial é o Brasil, claro, que é o maior manancial de, do verde na produção do mundo. Mas não são só cientistas, esse grupo de cientistas que estudam que acha que o Brasil vai ser o primeiro. Esse Bruno Teles é um jornalista, ele fala da rota bioceânica, né? Uma rota que às vezes tem muitos brasileiros que não conhecem, né? Vamos conhecer esse novo Brasil. O que é a rota bioceânica? É uma rota que vai sair do Porto de Santos e vai chegar lá no Pacífico, onde nós vamos ficar muito próximos dos grandes mercados do Oriente, China, Japão, Tailândia, Coreia, etc., né? Vai diminuir esse caminho, vai aumentar e vai ampliar a nossa competência e a capacidade de exportar. Mas não é só isso. A Europa está olhando com um olhar maravilhoso do hidrogênio verde, olhando o Nordeste, né? Que deve considerar o ouro esse novo hidrogênio verde e vai consolidar o país como uma grande potência energética mundial. Nós não seremos só a OPEP da agricultura, nós seremos também a OPEP energética, né? Carajás, minha gente, a maior província mineral do mundo, né? A gente fala Carajás, acha lá. Não, é a maior mina. Uma comprovação rápida disso é que, com toda a política ainda amarrada do nosso comércio internacional, né, a gente ainda não sendo um porto aberto, né, no período do Visconde Cairós, ele conseguiu deixar o porto mais aberto do que hoje, mas, mesmo assim, a nossa balança comercial brasileira teve um superávit no início de junho desse ano de 3,3 bilhões de dólares, minha gente. Tem muito país que não tem o PIB metade disso. Pode procurar no Google, vê o PIB dos países. Nós tivemos saldo positivo.
do que nós vendemos para fora e que nós importamos. A diferença a nosso favor em moeda, em dólar, foi de 3,3 bilhões de dólares na nossa balança comercial de junho de 2024. Né? O lítio é outra riqueza que consolida o Brasil para ser o sucessor dos Estados Unidos. Ele tem o potencial de revolucionar a economia, né? O lítio, todo mundo sabe, é para o carro elétrico, para o celular, enfim. A utilização do lítio deve levar para a vanguarda da tecnologia mundial o Brasil pela reserva de lítio, né? Mas nós temos, minha gente, a maior recente, e tudo isso é privado, graças a Deus que não dependemos de políticas públicas, mesmo porque elas não existem. A descoberta da maior jazida de cristais do planeta, né? Lá em Goiás, né? No nosso querido Goiás, a descoberta da maior jazida de cristais do planeta. Revela essa jazida de salgema da América Latina, é outra descoberta lá no Espírito Santo, de mais de 20 bilhões de toneladas, esse tesouro subterrâneo, que nunca foi explorado e vai ser explorado agora, né? Graças às leis feitas pelo governo anterior, delegando para a iniciativa privada a competência dela produzir mais PIB para o Brasil. Né? Outro produto que leva, consolida o Brasil e tudo isso acontecendo agora. É só consultar o Google para confirmar essas informações. São as terras raras que o Brasil pode tornar um dos países mais ricos do mundo, através da descoberta dessas terras raras. Talvez não é de informação pública, porque todas essas notícias boas não saem na mídia de massa, né? Por dificuldade dos meus colegas jornalistas. Mas vejam, a primeira usina solar flutuante da América Latina é localizada no Brasil, né? É um projeto inovador de 5 milhões de reais que transforma a antiga mina numa sustentável fonte de energia, que é a energia solar, que cada vez essas placas solares estão mais baratas, né? E cada vez mais o Brasil, por ser um país solar, né, nós somos privilegiados. Reveladas no Brasil mais de 94 jazidas adaptadas para a exploração do ouro. O Brasil pode aumentar em 30 toneladas a produção anual do ouro. Tudo isso está já na mão da iniciativa privada, graças a Deus, né? E o país pode se tornar líder mundial em dezenas de milhões de dólares na produção dessas jazidas. Lembrando, um único bem econômico disruptivo pode levar o país da base da pirâmide para o seu PIB. Né? Um mapa inovador levou o Brasil de volta para o ranking dos países mais inovadores do mundo. E lembra que eu disse, a inovação, que é filha do conhecimento, ela é a base da aceleração do aumento da riqueza do país, do PIB do país, não é? O Brasil foi o segundo maior receptor global de investimento. Quando a poupança internacional mira num país e leva o dinheiro dele, suado, para investir naquele país, que é fundamental para o crescimento do país, significa que esse país vai crescer. E esse dado de 2023 mostra que o Brasil foi o segundo maior receptor global de investimento estrangeiro direto. Investimento estrangeiro direto é aquele dinheiro que vem para montar empresa no Brasil. Não é aquele que vem para a bolsa e sai, ou vem para aplicar nos juros brasileiros e sair. Não. Investimento direto é aquele que vem, fica aqui e só sai se der lucro. Ou seja, só sai se aumentar o PIB do Brasil. Né? E está aí os dados que vocês terão acesso. Voltando a lembrar daquela nossa regra dos 70, né? O Brasil será a liderança mundial, estudada pelos nossos colegas cientistas, do qual eu participo, professora Alessandra Madi também, que a liderança do Brasil ocorrerá entre daqui a 38 a 54 anos. Se o Brasil crescer 10% ao ano, se dividir 70 por 10, de 7 em 7 anos, dobra o PIB do Brasil, que hoje é o oitavo do mundo. Se nós crescermos e podemos crescer, porque com tudo isso que eu mostrei para vocês, eu tenho certeza como
vocês, como eu, acreditam que o Brasil vai crescer, independente do governo de plantão, 15% ao ano. Isso significa que 70 dividido por 15, o Brasil dobra o PIB de 5 em 5 anos. O que significa que em 38 anos, em 40 anos, o Brasil irá superar os Estados Unidos da América em PIB per capita. Esses dois materiais, um artigo científico feito por mim, pela professora Madi e pelo professor Manolo, é um artigo que mostra a evolução da economia 0.0, do direito 0.0, até chegar na economia e no direito 4.0, publicado nessa revista de grande credibilidade nacional, que é a Revista Brasileira de Comércio Exterior, que vocês podem ter acesso. E o outro artigo, em que nós mostramos o que é capitalismo 4.0, o que é o bem econômico produzido nessa nova era do conhecimento, para contribuir e dar fundamentação teórica para que tudo que nós falamos até agora. E aí, minha gente, a velha liderança mundial, certamente, nesse período que eu falei, passará o bastão para a nova liderança mundial, que é o nosso querido Brasil. Pois bem, professor, muito obrigado a todos. Eu não Excelente. sei se eu estou no tempo, passei o tempo, Ah, exagerei um pouco, ou você foi bondoso e deixou com que é. isso acontecesse. Excelente, professor. Quando a aula é boa, não se percebe o passar do tempo. O relógio vira um detalhe muito pequeno. Excelente mesmo. Pediria só que descompartilhasse. Eu já descompartilhei, por favor, vê para mim aí. Já? Muito bem. Ok, obrigado. Está tranquilo já, professor. Está ótimo. Obrigado. Muito parabéns novamente. O professor Manolo não veio. Realmente estamos todos de parabéns neste momento com esta magnífica aula do professor Barnabé. Olha, professor, vários e vários e vários elogios, cumprimentos que eu endosso todos, obviamente, tá certo? Nós estamos no avançado da hora. Eu vou pedir apenas que aqui no privado a professora Selma me pediu para fazer uma pergunta. Para fazer uma pergunta, mas eu vou pedir para a professora Selma ser bastante sucinta e, obviamente, será sucinto também o professor na resposta desta pergunta, que nós vamos ter um sorteio de um livro e ainda as considerações finais do próprio professor Barnabé. Por gentileza, professora Selma, faça a sua pergunta, professora. Pois não, obrigada. Parabéns pela palestra, professor. A pergunta é se existe alguma previsão, algum estudo que demonstra que a evolução na aquisição de produtos bancários, ao longo do processo de quando você passa para a inclusão financeira e bancariza a população. Em quanto tempo cria uma maturidade na aquisição de produtos bancários? Muito obrigada. Professora, excelente pergunta, obrigado. O Pix já incorporou muito desbancarizados, né? Mas aí, através da Caixa, bancarizou e desbancarizou, né? Infelizmente. O que deve bancarizar as classes C, D e E, que é fundamental para o crescimento do PIB, consolidá-las, serão os bancos sociais de desenvolvimento. Seriam bancos criados em cada uma das comunidades brasileiras e com a circulação da moeda emitida para eles. Porque esses bancos, a pessoa abre conta corrente, tem cartão de débito, tem cartão de crédito, tem dinheiro emprestado para eles a uns juros irrisórios, não tem IOF porque o banco não é oficial. O Brasil é o único país que, além do emprestador do dinheiro, ele paga imposto para o governo. Nesse banco não paga. Então, eu acredito que a bancarização, o caminho será através dos bancos sociais. E isso deve ter um rastro muito rápido nesses próximos 3 anos. E nós teremos todos bancarizados. Maravilha. Excelente, professor. Nós estamos já ao 12h04, perdão, 1h04. Eu queria só pedir a gentileza do nosso pessoal de apoio e aqueles que, porventura, tenham perguntas a fazer. Pelo que vejo aqui, tem muitas perguntas represadas. Poderiam encaminhar para o nosso pessoal de apoio, serão todas elas disponibilizadas ao professor Barnabé, que seguramente responderá a todos. Tá certo? Professor Barnabé, antes de encerrarmos, eu queria pedir a sua gentileza para as suas considerações finais
ao nosso excelente público, que chegamos a 90 participantes hoje. Almir, em meu nome pessoal, e eu tenho certeza de toda a diretoria da Ordem, mais uma vez nós agradecemos a você e a toda a sua equipe, mesmo sendo você nosso querido vice-presidente, a participação e a atitude de disponibilizar toda a tecnologia moderna de comunicação para que nós tivéssemos hoje esse sucesso. Chegamos a quase 100 pessoas, né? Então, e vamos pedir, né, Almira, eu gostaria depois que você completasse, que cada um que participou hoje deixasse no chat ou mandasse a sua avaliação dessas informações, se foram boas, se serão úteis para as suas atividades, se serão úteis para a sua atividade profissional, pessoal, né? Até que ponto, para que a gente possa cada vez mais melhorar os temas dos apresentantes aqui da nossa querida Ordem dos Economistas do Brasil. Então, fica esse meu pedido. Quero, Almir, deixar aqui presenteado através das meninas, depois eu passo para elas. Eu tenho um livro que está na 4ª edição da Saraiva, que é a Introdução ao Direito Econômico, e a Saraiva me autorizou eu presentear, porque o dono da obra é a Saraiva, não sou eu, mesmo sendo o único autor. Mas a Saraiva me autorizou eu delegar em PDF, por WhatsApp, por qualquer maneira, o meu livro da 4ª edição, porque eu estou preparando a 5ª. Então, eu vou passar esse livro para as meninas da nossa equipe e ela poderá disponibilizar para todos que têm um e-mail o nosso 4ª edição da Saraiva, que fica mais um brinde em nome da Ordem dos Economistas para todos que quiserem. Introdução ao Direito Econômico é muito utilizado e lido por juízes, promotores, o pessoal da área do direito, mas também serve, evidentemente, para todo mundo. Então, fica aqui o meu agradecimento e o meu abraço a todos, e estaremos sempre juntos, participando e tendo a certeza que o próximo líder mundial será o Brasil, pelo estoque de conhecimento em que ele está adquirindo, pela força do seu povo, pela resiliência do seu povo, pelo conhecimento do seu povo. E eu gosto de brincar que se o Papa é argentino, e nós ficaremos com inveja da Argentina até o final do ano, porque eles adotaram lá a escola austríaca, o Deus é brasileiro, né? Porque nenhum país do planeta tem a riqueza que nós temos e chegamos no ponto de maturidade de transformá-las em bens econômicos. Fica, então, a minha mensagem de gratidão a todos e que a maioria aí aproveite aí esse meio de ano, que muitos têm as férias suas ou dos seus filhos para dar uma descansada. E nós voltamos em agosto, né, Almir? Deus quiser. Muito bom. Muito bom, muito obrigado, professor Barnabé, novamente em nome da FIA, dessa parceria fabulosa da FIA, do Procede com a Ordem dos Economistas. Estamos, então, encerrando mais um momento OEB, tá certo? Encerrando o primeiro semestre, nós agradecemos a todos e a todas pela gentileza da presença, a nossa equipe, a Carol, a Monique, o pessoal da FIA que nos ajuda, várias pessoas presentes que sempre são assíduas. Agradecemos a todos. Professor Barnabé, muito Desculpa só, Almir, Sim? eu esqueci, de que esse material apresentado foi autorizado por mim para a FIA e para a FEA e para as meninas disponibilizarem para todos aqueles que participaram da reunião de hoje. Esse Maravilha. material que nós apresentamos. Obrigado. Desculpa aí. Então, caríssimos e caríssimos, muito obrigado, um forte abraço e um aplauso novamente ao professor Barnabé pela excelente aula. Obrigado, queridos. Vamos em paz. Obrigado, queridos.